Jesus foi criado por Deus. Opa, seja bem-vindo ao canal do Saião, canal de cultura, história, teologia, Bíblia e muita reflexão. Não se esqueça, se inscreva no canal, aperte o sininho, recomende para os seus amigos e seja bem-vindo a esse canal de conversa mais aprofundada sobre uma série de coisas que interferem diretamente na nossa vida. E quando a gente fala sobre esse tema, peraí, mas o professor Saião, o que você está falando aí? Como assim Deus criou Jesus? Que história é essa? Bom, vamos lá. Independentemente de qual grupo religioso você participe ou seja pertencente, se você tem uma expressão religiosa definida ou não, o fato que não dá para negar é que a pessoa mais influente da história humana é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, que viveu no contexto da terra de Israel no início do que é chamado de Era Comum, ou seja, Era Cristã, é a pessoa que mais marcou a história como quem mais influenciou o mundo. Se pegarmos qualquer outra pessoa, ou mesmo reunirmos outros, assim, ninguém foi mais determinante, inclusive na construção, naquilo que a gente pode chamar de alma da sociedade, vamos dizer, do mundo judaico-cristão. E, além disso, Jesus também é respeitado, é considerado em diversas outras tradições religiosas também. E quando a gente fala sobre a pessoa de Cristo, toda a tradição cristã, desde muitos séculos, em função dos documentos do Novo Testamento e de uma série de considerações que especialmente se manifestaram de maneira concreta a partir do quarto século, começando com Niceia, depois ali Calcedônia, Constantinopla, chegou à conclusão que, não há dúvida, isso pouca gente pode questionar, que Jesus era totalmente humano, mas também, pelo menos em algum sentido, Jesus era divino. Mas, por causa dos diversos enfoques complementares dos textos bíblicos, muita gente falava, não, mas espera aí, Jesus não é igual o próprio Pai, ele não é divino, não pode, porque, inclusive, há textos que estão dizendo que Deus criou Jesus. Será que é isso mesmo? Como é que a gente entende? Então, eu começo lembrando aqui de um texto que aparece no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 1, quando o texto bíblico vai dizer o seguinte, pois a qual dos anjos, versículo 5, Deus disse alguma vez, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Então, claro, o texto está falando a respeito da pessoa de Jesus, está falando para esses seguidores de Jesus, que são judeus, assim como são chamados aqui de hebreus. Ao falar sobre esse tema, ele vai dizer exatamente isso, dizendo que Jesus é chamado de filho, filho de Deus, aqui uma referência ao Pai, e logo ele diz, hoje te gerei. E olhando para isso, falei, mas espera aí, então Jesus foi gerado? E aí, então quer dizer que em algum momento ele passou a existir. Isso, para muita gente, ainda ganha um pouco mais de atenção quando nós lemos a carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 1, quando ele vai fazer referência à pessoa de Jesus, dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, mas prossegue dizendo que ele é o primogênito de toda a criação. Bom, se Jesus é o primogênito, então ele, vamos assim dizer, é o filho mais velho, e se ele foi gerado, isso quer dizer então que em um determinado momento ele passou a existir. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada com mais clareza no texto. Quando Hebreus está mencionando isso lá no capítulo 1, na verdade, Hebreus está fazendo uma citação, uma menção. O objetivo do livro é dizer para esses judeus que conhecem a Bíblia hebraica, o que nós chamamos de Antigo Testamento, como o que Jesus é e o que ele representa vai muito além do que nós temos na lei, em Moisés, em Melquisedeque, no sacerdócio antigo. Uma série de elementos são destacados lá. E aí, para fazer essa referência, então, ele vai dizer que Jesus é superior aos anjos. E aí ele menciona essa linguagem.
essa linguagem, ela vem diretamente de um salmo, que é um salmo que vai falar sobre o reino davídico, que aparece no começo do livro de Salmos. É o Salmo número 2, né, que fala por que as nações se enfurecem, os povos tramam em vão, por que os reis da terra se levantam, né, juntamente com os outros líderes aí, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, ou seja, o seu rei escolhido. E aí, ao dizer isso, nós vamos ver o contexto onde isso aparece, que ele vai dizer: eu mesmo, palavras do próprio Deus, constituí o meu rei em Sião, no meu santo monte. Quer dizer, a escolha do rei davídico que vai trazer a aliança com Deus e essa promessa que envolve o futuro reino de Deus, né, que é um desdobramento desse reino davídico. E aí ele diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és meu filho, hoje eu te gerei. No contexto do Salmo, a ideia de dizer que ele é meu filho significa que o monarca, no caso o rei davídico, tem direito de reinar porque ele tem uma semelhança com Deus. Nesse sentido, ele é filho de Deus, de modo a ser semelhante ao Deus e ter a prerrogativa de exercer um domínio legítimo. E aí, quando ele diz, tu és meu filho, hoje te gerei, ele está fazendo referência a essa palavra gerar aqui, né, que tem a ver com o verbo hebraico yalad, tem a ver com a escolha do rei para a posição de domínio e de governo. De modo que a gente, então, compreende, né, que esse gerar está ligado à função propriamente de estar na condição de reino e de domínio. Na verdade, esse salmo, como bem mostram os grandes especialistas, está fazendo referência à coroação do rei davídico, né, que se desdobra nessa promessa messiânica, chegando à pessoa de Jesus. Por isso, o texto continua no verso 8 e diz: pede-me, eu te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. E aí é que a gente vai entender que essa linguagem de gerar não significa, dentro do contexto original, em todas as situações, simplesmente um sinônimo de ter sido criado. Por isso, a conclusão dos estudiosos da história da igreja cristã vai dizer que Jesus é gerado, mas não é criado. Quer dizer, a palavra gerar, tanto no grego como no hebraico, não vai ter sempre o sentido de algo que acontece no eixo do tempo. Então, a ideia de ser gerado e a ideia de estar na posição de primazia, que aparece em Colossenses com o termo primogênito, significa a posição de liderança, de primazia, de destaque que é ocupado, no caso, pela própria pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, quando a gente entende isso, a coisa começa a clarear, porque você tem dois elementos distintos. Uma, a ideia de ser, vamos dizer, criado ou feito ou gerado dentro do tempo, que não é o caso, ou a figura de quem tem a situação de verdadeiro herdeiro, daquele que é semelhante a. Quando dizemos que Jesus é filho de Deus e dizemos que ele é gerado de Deus, estamos dizendo que ele é exatamente como o próprio Deus. A ideia de filho, exatamente, inclusive, do ponto de vista linguístico, é o que a gente chama de um semitismo, quando a Bíblia diz assim, olha, aqueles que são os filhos da desobediência, o sentido são os desobedientes, os filhos da paz, são os pacíficos. Nesse sentido, os filhos de Deus seriam aqueles que são divinos. Por isso, vale a pena a gente observar um elemento mais interessante que aparece nisso é quando a gente percebe como essa linguagem é utilizada no Novo Testamento. E vale a pena, por exemplo, existem vários textos, mas vale a pena destacar o que aparece no começo da carta tão importante, carta de Paulo aos Romanos, quando ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho que humanamente nasceu da descendência de Davi, e atenção,
e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Está vendo só essa ideia de que Jesus é declarado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos? Isso mostra para a gente que a concretização dessa vitória de Jesus, que se estabelece com a comprovação de que ele é tudo o que ele afirmou ser, se dá pela ressurreição. A ressurreição, vamos dizer, é a grande confirmação concreta de que, de fato, ele é o rei. Nesse sentido, a gente compreende o que está por trás desse gerar dito nesse contexto de rei messiânico, a gente entende qual que é a ideia mais nítida de ser primogênito, e a gente entende o porquê a expressão Filho de Deus está sendo utilizada numa carta tão significativa como Romanos para associar diretamente com a ressurreição, que é o ponto, vamos dizer, definitivo e absolutamente significativo a respeito da pessoa de Jesus. E aí, um último detalhe interessante, né? Não há dúvida que, quando olhamos outros textos do Novo Testamento, textos que a gente já conhece, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ou quando a gente, isso no começo de João, né? Capítulo 1, verso 1, ou quando a gente lembra do verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ou quando você olha o final de João, capítulo 20, verso 28, quando João vai registrar ali quando Tomé se vira para Jesus depois de ter duvidado e questionado a verdadeira realidade da ressurreição, ele vira para Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Então é difícil demais, diante de tudo que a gente vê no Novo Testamento, negar essa divindade. Por isso, olha que coisa interessante, que é algo que é legítimo, que é possível, quando a gente olha para o texto de Colossenses 1,15, né, que nós demos, e eu volto aqui a enfatizá-lo no desfecho da nossa conversa de hoje. Aqui eu estou com a versão Almeida século XXI, uma versão que eu tive o privilégio de ser um criador do projeto e também trabalhar como a pessoa principal responsável pelo o conteúdo no sentido exegético e técnico do texto. Diz o Colossenses 1, verso 15, com mais detalhe sobre Jesus, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. No grego, nós temos o que a gente chama de um genitivo ali, que pode ter desdobramentos sintáticos variáveis. E aqui, como a ideia do domínio, a ideia de quem está acima, então faz todo sentido a tradução ser mais exata, porque quando a gente diz em português a preposição de, ela tem várias possibilidades de interpretação. Se você diz, por exemplo, que você foi na casa do João é a casa onde o João mora, ou a casa que pertence a João. Mas quando você diz assim, nossa, o guarda-chuva do João ficou em casa, quer dizer, o guarda-chuva que pertence a João. Mas você diz assim, olha, o amor de João pela sua esposa é algo que não se discute, você está dizendo que é o amor que o João tem. Mas você diz assim, olha só, aquele bandido do João não me pagou até hoje. Isso quer dizer o bandido que é o João, você percebe? Essa preposição tem vários desdobramentos gramaticais, ou melhor, sintáticos possíveis. E um dos desdobramentos possíveis é exatamente que a gente diz, Jesus é o primogênito da criação, quer dizer, a criação gerou Jesus, é um primogênito semelhante à criação, qual é o tipo de função? E aqui faz todo sentido, e a tradução fica mais nítida e corresponde ao contexto e à teologia do Novo Testamento, que ele é o primogênito sobre toda a criação. Nesse sentido, não dá de jeito nenhum, à luz do Novo Testamento e da história de discussão teológica da tradição cristã, imaginar que Jesus tenha sido criado por Deus. Ele é gerado de Deus, é o primogênito sobre toda a criação, mas o Verbo era Deus, como nós demos no início do Evangelho de João. Não se esqueça, fique sintonizado na boa reflexão, na conversa respeitosa, na conversa que se abre para o aprendizado de gente de todo tipo aqui no canal do Saião.